Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Essa talvez tenha sido a essência básica de qualquer CPI, mas principalmente dessa. 6 meses de dinheiro público gasto, não consigo nem imaginar quanto envolvido ali em passagens aéreas, em reuniões e aquela baboseira toda. Tudo para desgastar a imagem do presidente e te dar alguma ideia de que talvez alguém esteja cuidando de alguma coisa. Ninguém está cuidando de droga nenhuma, infelizmente, com relação à sua vida. Se você não cuidar e não for responsável por você mesmo, você vai descobrir que você está praticamente sozinho. E se depender do governo, então você vai descobrir que aí é o inferno na Terra. É claro que eles vão fantasiar isso e demonstrar que tem alguém cuidando de você por um período, até você não tiver, que você não tenha mais condições de reagir, de criar alguma situação que possa complicar o status quo deles, aquela situação de que eles alcançaram desse estamento que eu venho falando todo o tempo, que é uma espécie de establishment, um grupo de pessoas que domina o país, domina a opinião pública. A verdade é que foram 6 meses de exposição na mídia todos os dias, alguns canais transmitiram diariamente, a tarde inteira, e ali repetindo aquelas palavras sem menor sentido. Aliás, há 3 anos, quando eu ouvi uma dessas palavras mais absurdas com relação, tentando adjetivar, colocar um apelido, imputar um crime no presidente, basicamente foram feitas já com a intenção de longo prazo. Significa que não tinha nenhum sentido e continua não tendo nenhum sentido. Mas de tanto repetir na sua cabeça, de tanto massacrar na sua cabeça, em algum momento você se vê repetindo aquelas palavras e está até acreditando que aquilo possa fazer algum sentido. Se você olhar no dicionário jurídico, o que é necessário para você imputar o crime de homicídio em alguém, de genocídio e de alguns outros crimes mentirosos e infelizes que estão tentando atribuir ao presidente, você vai descobrir que não tem o menor fundamento. Mas, Rogério, você não tem críticas ao presidente, ao Paulo Guedes, ao governo? Claro que eu tenho. Até um amigo meu muito pessoal, seguidor aqui do canal, ontem me mandou uma mensagem perguntando o meu posicionamento com relação a algumas questões. Então, óbvio, já falei aqui antes, sou contra o aumento do governo. Para mim, o governo, o Estado, ele tem que diminuir. Ele já é um mal necessário, a não ser que alguém invente um outro ser humano. A gente precisa do Estado até um certo limite, porque muitas pessoas sequer conseguem respeitar uma simples fila se não houver uma lei ou alguma coisa que direcione para aquilo. Isso que é a essência, infelizmente, da necessidade da existência do Estado, já que a sociedade por si só não consegue se reorganizar ou defender o povo vizinho, por exemplo, e aí você tem que criar um grupo que crie condições ali de se defender caso haja um ataque, mas alguns se armam basicamente já na intenção de invadir o país vizinho, a tribo vizinha. Mas enfim, a existência do Estado também não vai acontecer como os utopistas anarcocapitalistas acreditam que seria o ideal. Cometem até o mesmo erro que os socialistas quando pensam que pode existir um ser humano diferente daquele que é esse que existe aqui há milhões de anos. A gente não vai conseguir ter um outro tipo de governo a princípio se o ser humano não mudar, e o ser humano não vai mudar de fora para dentro. Estão tentando de todos os jeitos destruir o cristianismo, destruir a família, destruir a sua crença religiosa, para que você não consiga mais se organizar. O cristianismo e a família são as duas instituições mais fortes que impedem ou que dificultam pelo menos a criação de estados totalitários, de gente que tenta te dominar por meio do Estado, por meio oficial ali, com a caneta mesmo. Então, aparentemente, são muitos assuntos, a coisa fica meio complexa, meio confusa, bombardeio de tudo quanto é lado. Alguém disse que essa CPI iria acabar em pizza. Essa CPI é, por essência, a própria pizza em si. É a maior pizza CPI já criada. A maioria já cresce, já nasce com essa, meio que essa prerrogativa, com essa essência. Mas essa, por exemplo, posso afirmar, ela já nasceu com pizza. E é tão simples você imaginar os absurdos desses caras que é como se você pegasse aí os bandidos do teu bairro, da sua cidade, os piores bandidos que você já ouviu nos últimos tempos pelo noticiário, e colocasse esses caras para investigar a sua vida. É óbvio que não vai dar certo, que não vai dar coisa que preste, porque a função de um bandido não é de apontar o crime do outro, a não ser que ele seja um delator. Caso contrário,
você só estará ouvindo mais do mesmo de alguém que, na primeira oportunidade, vai te lesar, te roubar, te prejudicar. Eu não reconheço a idoneidade desses senhores que fizeram essa CPI. E volto a afirmar e reafirmar. Gostaria que o governo mudasse algumas questões, existem pontos falhos, mas são 95, 99% da imprensa batendo simplesmente porque a torneira secou, ou pelo menos diminuiu absurdamente. Tem vídeo meu mostrando aí que na pandemia o Bolsonaro cortou em mais de 70% as verbas de propaganda. Para quê? Para focar onde interessa, né? Ajuda as famílias necessitadas, vacina. Mas o governador Dória aumentou a verba de publicidade para mais de 80 milhões de reais no único ano e cortou 800 milhões da saúde. Então são ações totalmente desconectadas. O que o cara está dizendo é uma coisa e o que ele está fazendo é outra. E aí você vai decidir. Ontem eu ouvi uma frase que eu achei muito legal. Tem gente abraçando o crocodilo achando que é tronco, né? Então, na hora de se afogar, tudo é válido, mas cuidado, né? Escolha um político corretamente, o mais corretamente possível. Se você escolher um político que amanhã ele começa a pisar na bola, como aconteceu com alguns deputados aí do PSL, se mostraram outra coisa, não vote mais nesses caras, homens e mulheres, né? E acredite, é possível você tentar melhorar o país observando e vendo quem está mentindo. E a imprensa, vou fazer uma ressalva para acabar o vídeo, a imprensa está terrivelmente afundando no mar de lamas. A revista Exame, no ano passado, 2020, divulgou uma notícia baseada numa pesquisa dizendo que as vacinas aumentavam as chances da pessoa desenvolver HIV. Não explicou, não entrou em detalhes como que era isso. Essa semana, Bolsonaro leu a notícia e o que fez a Exame? Foi lá, modificou o post relacionado a essa informação e ainda disse que o presidente estava dando fake news. Quer dizer, o cara nega a revista nega a própria mensagem, a própria notícia que ela dá. E hoje tudo tem gente ali guardando o post, reservando aquilo. Então é muita hipocrisia, muito desespero de quem está afundando, mas que na verdade encontrou, por meio de alguns políticos, uma maneira aí de sobreviver a um mercado em que as pessoas já não se interessam mais por essas empresas. Veja, Isto É, Exame, UOL, as emissoras de TV, você já sabe quais são as grandes que não prestam. Então, enfim, muita atenção, porque vale a pena você gastar um pouquinho do seu tempo. Afinal de contas, se você não se inteirar com relação a isso, o seu futuro pode estar comprometido, o futuro da sua família. Então vale a pena gastar um pouquinho de tempo para pelo menos tentar entender quem é o mentiroso nessa história, ou ao menos quem é o menos mentiroso.